Oi pessoal, voltando de onde tínhamos parado, eu fiz a implementação aqui dos testes unitários de todos os DAOs. Então, se rodarmos, nós vamos ver as informações sendo recuperadas. Lembrando que esse teste unitário, pessoal, que eu fiz aqui, é simplesmente para ver se não deu nenhum bug mais sério, como no pointer ou qualquer tipo de exceção. Mas o correto realmente seria nós fazermos um teste unitário que vai verificar a informação, tentar usar os métodos de inserção, usar rollback. Então, o teste unitário em si seria muito mais complexo do que apenas isso que eu estou colocando aqui de apenas buscar as informações, que eu nem estou verificando se as informações foram realmente para o banco, foram recuperadas corretamente. Eu vou sincronizar aqui simplesmente para comitar esses dados para o nosso repositório. Deixa eu verificar. Então, nós vamos continuar nosso tutorial fazendo a implementação. Como os DAOs já estão prontos, a única parte que nos resta são os serviços. Os serviços, nós vamos ter um pacote exclusivo para os serviços. Deixa eu acabar de comitar aqui. Bom, os serviços, a função básica dos serviços vão ser de expor aos outros módulos serviços de acesso a dados, sem expor a forma com que os dados são recuperados. Então, o nosso trabalho aqui, pessoal, nessa próxima parte, vai ser exatamente fazer essa implementação desses nossos serviços, que são extremamente simples, já que boa parte da lógica dele está composta nos nossos generics, nas camadas de abstratos. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é criar um pacote com o nome services, correto? Uma parte que nós vamos ter de fazer agora, pessoal, é fazer a implementação dos nossos bins, correto? Então, esses bins, nós temos de colocar eles dentro do nosso pacote de úteis. Esses bins, nós podemos fazer uma coisa, que é fazer a extração desses bins usando o Hibernate. Aqui, no momento que eu clico aqui, cadê? Só um segundo. Então, pessoal, uma próxima parte que nós podemos fazer usando o Hibernate, nós vamos entrar aqui na perspectiva do Hibernate, clicando aqui no pacote, nós conseguimos gerar as nossas... Aqui a gente consegue gerar tanto as nossas entidades do Hibernate usando o próprio JPA, que naquele caso talvez até seria mais simples, se nós desejássemos, correto? Quanto também nós geramos aqui os nossos bins. Então aqui, pessoal, nós podemos gerar os nossos bins das nossas entidades. Deixa eu pegar aqui. Uma vez que eu cliquei aqui nas minhas entidades, eu posso... Aqui eu tenho todos as minhas entidades, correto? Eu posso gerar os meus bins baseados também nessas entidades.
O que seriam esses bins, pessoal? Esses bins são extremamente similares às nossas entidades. A diferença é que nós não temos anotações relativas às entidades e eles não estendem o base entity, mas sim estendem o base bin. Eu vou já copiar esses bins, já que são extremamente simples, pois já estão prontos, aqui no meu outro projeto de exemplo, para podermos utilizar. Então, observando aqui, ó, nós temos esse bin que nós não vamos utilizar por enquanto. Aqui nós temos a category bin, que é exatamente relativo a relação com a nossa category entity. Então é extremamente similar, não tem em si diferença. Então, se vocês observarem, a implementação é praticamente a mesma, até os nomes. O interessante é que sigamos até os nomes. A diferença é que nós não temos as anotações e não temos ela estendendo a base entity, mas sim a base bin. Por que nós fazemos esse processo, pessoal? Outros sistemas vão utilizar esse módulo utils. Só que nós não podemos explicitar as nossas entidades para os outros módulos, porque os outros módulos não importam, né? Não precisa importar com a forma que nós vamos recuperar as informações. A forma que nós recuperamos as informações fica apenas restrita ao database, ao módulo database. Ele que precisa ser responsável por recuperar as informações. E não podemos colocar as entidades dentro do utils, porque nós estaríamos colocando um comportamento parcial exatamente do database para todo o sistema. Então esse base bin é simplesmente um objeto de transporte, ele não guarda a regra real, certo? Aqui nós temos a mesma coisa que tínhamos também no caso das entidades. Nós temos chaves compostas para os nossos bins. Então nós vamos criar também um pacote apenas para guardar essas chaves compostas. Então a implementação, se vocês observarem, é muito similar entre a entidade e esses bins. Então aqui, case. E aqui dentro nós vamos fazer a implementação exatamente das nossas chaves. Bom, pessoal, então, com isso aqui, nós já temos a implementação dos nossos bins e das suas respectivas chaves. Se a gente observar, como eu disse, é muito similar. Então, vocês podem seguir a mesma linha de trabalho, pois é exatamente muito similar, tanto a entidade quanto os bins. E nós podemos usar aquele esquema do JPA, do Hibernate, que ele disponibiliza para a gente. Lembrando que é clicando aqui com o botão direito, Source, Generate, Hibernate, Annotation, dizendo, deixa eu olhar aqui de novo, Generate, Hibernate, JPA, Annotations. Então, com isso daqui nós conseguimos gerar aqueles nossos bins. Então aqui nós já temos, pessoal, os nossos bins criados. Nós vamos agora criar os nossos serviços. Esses serviços, como eu tinha citado anteriormente, eles também são muito simples. Aqui eu vou colocar um serviço, vamos fazer primeiro o serviço Category Service. Esse serviço, ele precisa apenas estender a generic service. Aqui nós vamos explicitar qual bin que vamos trabalhar. No nosso caso seria category bin. Aqui é a nossa entidade, category entity. E aqui o tipo da nossa chave primária, que no caso é long. E aqui colocamos a interface. Uma coisa que estava esquecendo de colocar
aqui, pessoal, é que nós também vamos ter uma interface para todos os nossos serviços. Então, esse serviço, como eu tinha falado, o DAO fica apenas ao nível do módulo database, o serviço fica geral para o sistema. Então, nós precisamos fazer a implementação dessa interface lá no módulo úteis, pois com isso nós conseguimos expor a todo o nosso sistema os serviços que temos de recuperação de informações, correto? Do nosso banco de dados ou de qualquer outro elemento. Então aqui nós vamos fazer a implementação daquela interface do serviço. E essa interface do serviço, ela também é muito simples. Ela vai estender a service base, colocando qual que é o bin relativo a ela e qual é a nossa chave primária. Então vamos pedir aqui para estender. Vamos ver o erro que está dando. Sim. O nosso serviço, como eu tinha falado, pessoal, o nosso serviço ele tem de implementar o nosso método getConcreteDAO. Como eu tinha mostrado para vocês, outra coisa importante, nós também vamos usar injeção de dependência dos nossos serviços, então nós precisamos colocar em todos os serviços a anotação named. Os nossos DAOs já estão funcionando, então eu já posso fazer aqui a injeção do nosso DAO. Então, pronto, o nosso serviço está criado. Então, isso que é necessário fazer para criar um novo serviço. Eu vou criar aqui mais um serviço, como exemplo. Eu vou criar um serviço agora, seguindo a mesma linha de trabalho, da order detail, que ela tem uma chave composta. Então, order detail service. Aqui nós temos named. Aqui ela tem o extends generic service, mas no nosso caso é generic service with key, porque ela tem uma chave composta. Então aqui eu tenho um bin, é order detail bin, a minha entidade order detail entity, order, aqui é o bin que corresponde à minha chave, order detail key bin, e aqui é a chave da minha entidade composta. Certo, pessoal? Então, aqui nós praticamente temos de adicionar o nosso DAO, aí, order detail DAO, beleza. Um outro fato que nós temos de colocar também é a nossa interface desse serviço, que nós vamos criar novamente no nosso módulo úteis. Extends, aí service base, aqui nós vamos colocar o nosso order
detail bin, a nossa chave que é um order detail key bin, beleza. Voilá, serviço criado. Então esses são os nossos serviços. Eu vou colocar aqui, vou criar uma nova classe de teste. Isso daqui, pessoal, os nossos serviços já estão criados, nós já podemos utilizá-los. Então eu vou criar aqui uma classe de teste apenas para testar inicialmente esses serviços que nós criamos. Então eu vou colocar aqui database service teste. Aqui nós temos de estender essa classe, que é o nosso abstract base para todos os nossos testes unitários. Aqui eu vou injetar o meu serviço, inicialmente o category service. Certo? Então aqui já temos a injeção desses dois elementos. O próximo passo é criar o teste unitário. Então teste void teste category service. Então aqui nós vamos testar o nosso serviço, lembrando que eu preciso também adicionar o log4j. Bom, aqui eu tenho o category service ponto find all, e eu vou buscar então todas as minhas categorias. Correto? Deixa eu criar já o teste unitário para o order detail. Correto, pessoal. Então, com isso daqui já temos nossos testes unitários, recuperando as nossas informações. Deixa eu rodar o teste unitário para ver se vai funcionar realmente. Se eu não esqueci nada. Correto. Então aqui, pessoal, trouxe os nossos dados, já usando os serviços, que são exatamente os nossos bins, correto? Trazendo aqui as categorias e os nossos order detail como nós desejávamos. Bom, pessoal, então esses são os nossos serviços. Eu vou copiar aqui, fazer a implementação dos outros serviços que são bem similares. Vou copiar as classes aqui, já que para tentar economizar um certo tempo. Só um segundo. Estou colocando as nossas interfaces. Então, ó, então, pessoal, todas as nossas interfaces são extremamente simples, se formos realmente observar a implementação delas. Então, nós temos apenas a interface pura, correto? Então, a implementação em si é bem simples. A única particularidade que eu criei essa
classe iDatabaseService se a pessoa quiser utilizar ela como se fosse um factory, em vez de fazer a injeção própria dos serviços, mas sim utilizar ela como recuperação como se fosse um decorator, na verdade. E a gente conseguiria até, às vezes, fazer alguns filtros, mas essa classe, essa interface aqui, mais para frente eu explico ela com detalhes, mas aqui nós temos, como estou mostrando, nós temos todas as nossas interfaces dos nossos serviços, que são extremamente simples. Outra interface que eu indico para vocês fazerem nesse momento é essa interface iDatabaseService. A única coisa que ela faz ela tem todas as interfaces de serviço e tem um método getCategoryService, correto? Então, com isso daqui é simplesmente para recuperar as instâncias, né, usando o padrão factory. Então, também é importante vocês terem essa classe no pacote de vocês. E aqui eu vou fazer a implementação dos nossos serviços. Então, só um segundo. Não se preocupem com isso que eu estou fazendo aqui agora, pessoal, porque eu tinha incrementado, colocado alguns serviços específicos, fazendo outras coisas além do que está no generic. Então, observando todos os nossos serviços são extremamente simples. Eles simplesmente estendem o generic, implementam a interface e injeta o DAO. O nosso teste unitário, eu vou copiar aqui justamente esse teste unitário. Bom, teste unitário, pessoal, acho que eu mostro talvez, bem dizendo, eu vou fazer aqui, bem dizendo, mais para depois, pessoal, fica ao critério de vocês fazerem os testes unitários de todo o serviço, mas a lógica em si é a mesma do teste unitário que foi feito anteriormente, correto? Então, com isso, nós terminamos a implementação dos nossos serviços. O que fica faltando de implementação para ser feita é basicamente alguns detalhes, pelo menos do módulo database, são alguns detalhes do próprio database que nós vamos criar uma classe simplesmente para recuperar esse serviço. Eu vou fazer essa implementação aqui agora e com isso nós finalizaremos o módulo database. Então, só esperar o final do commit para podermos fazer essa implementação. Bem dizendo, deixa eu ir criando já aqui a nossa classe. Então, a classe que eu vou criar, ela tem o nome de Service Factory e ela vai estar presente no pacote Database. Então, é só esperar aqui o commit para podermos fazer essa implementação. Pessoal, vocês não precisam se preocupar assim, questão de complexidade, porque são muitos detalhes. Eu concordo que são vários detalhes essa implementação, mas com o tempo, com um pouco de prática, vocês vão ver justamente a flexibilidade que nós ganhamos em uma produção usando uma estrutura como essa.
Então aqui eu estou implementando aquela interface que eu tinha citado anteriormente, que é a Database Service. E nela, pessoal, a única coisa que nós vamos fazer é realizar o trabalho de injeção nós vamos fazer o trabalho de injeção de cada um dos nossos serviços, correto? Então aqui já estão todos os importes, cada um dos serviços, e dentro de cada um dos métodos GET, retornar aquela instância. Apenas uma particularidade, algo bem simples, que é simplesmente para recuperar aquele dado, de qual serviço, na verdade, e fazer distribuir essa informação, esse serviço, para qualquer parte do nosso sistema. Eu criei um teste unitário, que tem o nome de Database Teste. Aqui eu tenho que eu estou utilizando exatamente aquele Service Factory, esse Service Factory aqui, que tínhamos criado. Se a gente observar, eu estou fazendo a injeção apenas dele, no nosso teste unitário, recuperando o serviço e pedindo a impressão de alguns dados via Find All. Então, nesse serviço aqui, vamos testá-lo. Lembrando que aqui eu tenho ele implementando a nosso abstract. Então, os nossos testes executando, ocorreram tudo certinho, trazendo os nossos dados. Bom, pessoal, eu vou apenas adicionar aqui um teste unitário que eu tinha feito em sala de aula, que era para testar aquela classe nossa de parser database que utiliza a Dozer. Então aqui, ó, esse teste unitário aqui que eu tinha criado anteriormente, até em sala de aula, que é apenas um teste bem simples da Dozer. Ele simplesmente utilizava a Dozer para fazer a conversão de alguns objetos. Então eu só estou adicionando aqui como forma de orientação, porque ele está também presente no SVN. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos a implementação do nosso módulo de database e já estamos prontos para fazer o trabalho de construir os nossos serviços via RMI e o nosso módulo de Factory. Bom, então nós finalizamos aqui o desenvolvimento do módulo Database e partimos no próximo vídeo para o desenvolvimento dos serviços. Até mais, pessoal!